Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Deus vivo, príncipes e princesas do Deus Todo-Poderoso. Esse é mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem. Café de hoje está lá em Gênesis, no capítulo de número 18, no versículo de número 20, que diz assim: Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer você que tem compartilhado, você que tem dado aquele likezinho, aquele joinha, que tem feito comentário, pedido de oração, nós estaremos orando por você também, né? Mas você que se inscreveu no nosso canal, tem orado por você constantemente. E você que não se inscreveu, meu amigo, minha amiga, vai lá e se inscreve, é facílimo. É só você clicar nessas letrinhas azuis que aparecem aí, ela vai te direcionar para o YouTube e vai estar escrito lá, inscrito, a palavrinha, você se inscrever-se, aliás, você toca ali e te direciona para o sininho também e dá um toquezinho lá para você receber todos os dias uma palavra de vida e esperança e oração por você e sua família. Se você não vem as letrinhas embaixo, o link para você, é só você ir lá no Google digitar Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Amém? Bênção pura. Então nós acabamos de ler aqui que o Senhor, com efeito, o clamor, o Senhor diz, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem agravado muitíssimo. Então veja só, duas cidades que deviam ter 2.000 pessoas, tá? Só para você entender, mais ou menos por aí, na época de Abraão, né? 3 anjos vieram visitá-lo e o Senhor se revela a ele o que ia fazer. Então veja bem, um ficou com ele, que esse anjo aí é uma teofania, é Deus, né, tomando forma humana para conversar com a pessoa, para que a pessoa entenda a sua fala, para que ele entenda a pessoa, claro. Então também há diálogo, ou seja, interligação entre um e outro. Os 2 anjos foram em direção para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Veja só, por causa de quê? Por causa do pecado que agravou. O pecado tinha em várias cidades ao redor também. E o pecado de Sodoma e Gomorra era um pecado gravíssimo, porque primeiro ele quebrava aquilo que Deus criou como conceito de família, conceito de ser macho e fêmea. Então tudo que é contra isso é contra os princípios de Deus. Homem e mulher, Deus os fez, né? E qualquer relação fora isso, homem com homem, mulher com mulher, é condenável pelas escrituras sagradas. E também tinha um agravante deles estuprarem os outros, só quererem fazer sexo dessa maneira. Os homens, por exemplo, cercavam casas, às vezes, de pessoas, de homens, para estuprar mulheres também. Então, terrível a situação. Então, chegou diante de Deus como? Quem clamou? Não fala aqui o texto, quem fez o clamor para que chegasse lá. Mas o que a gente entende é que toda violência, todo o pecado, tudo aquilo que é injustiça, aquelas pessoas que estão sofrendo a injustiça, porque a Bíblia diz que Deus é Deus dos necessitados e aflitos. Então, veja bem, aqui Deus, por sua justiça, jamais, e sendo Deus, sabe de todas as coisas, jamais deixaria de chegar nele o clamor de quem está sofrendo dano, né? Então é isso. E esse anjo que aqui é como Deus humano, é uma antecipação de Jesus antes de vir à Terra. Então ele aparece, conversa ali com Abraão e agora ele está dizendo, revelando o que havia de fazer. Os 2 anjos descem para o valão onde estavam essas 2 cidades para destruir. Mas aqui Abraão agora está fazendo uma intercessão, pelo menos 6 vezes ele intercedeu. Senhor, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra assim mesmo, porque o Senhor é justo. O Senhor não vai destruir o justo junto com o injusto, junto com o pecador, pessoas que não estavam pecando.
Claro que ele pensou em Ló, que estava morando lá, que tomou a opção de morar lá com a sua família, com a sua esposa e suas 2 filhas. Então, ele pensando assim, está intercedendo por ele. Aí o Senhor diz, por amor dos 50 justos, eu não destruirei. Ele vai dizendo, tiver menos 5, quer dizer, 45. Ah, o Senhor não se chateia não, mas se tiver 40, ele vai diminuir, ele vai apelando para a justiça de Deus, vai apelando pelo amor de Deus, que são os atributos de Deus, ele vai apelando pela misericórdia de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus, né, que estão diante do Senhor. Então, apelando para esta caráter de Deus, para que Deus tenha piedade e misericórdia. Então, eu aprendo lições aqui extraordinárias. A gente precisa de apelar para a justiça de Deus, de orar, de interceder, né? Aqui primeiro está uma oração, então ele está diante, conversando com o próprio Deus que se esvaziou da sua glória, vamos pôr assim, para estar diante do homem, para dar ao homem o direito de dialogar com ele, de ver ele face a face aqui, né? Então veja bem, humanamente ele tomou forma humana para conversar, para mostrar o que ia fazer, e agora ele está ali, Abraão está intercedendo. Então, e apelando pelo amor, apelando pela misericórdia. Então, se tiver 30, não destruirei pelos 30. Se tiver 20, não destruirei pelos 20. Se tiver 10, aí ele vai dizendo, o Senhor não se chateia não, mais uma vez só, essa última vez. Então, 10, se tiver 10. Nem 10 justos tinha lá, nem 10 justos. Então, para e pensa uma coisa. Só tinha, na verdade, Ló e as suas 2 filhas, porque nem sua mulher, né, olhou para trás, você sabe da história. Então veja bem, isso tornou estátua de sal. Então só tinha, Deus sabia que só tinha Ló e as suas 2 filhas, e tirou-os de lá, né, para poder então destruir aquela cidade. Então eu aprendo aqui que nós precisamos de interceder a Deus, apelar para a sua justiça quando nós estamos sendo injustiçados, e até ser também intercessor, ter um amigo como Abraão, né, que está, olha, por Ló, pelo seu sobrinho, intercedendo, que a gente tenha pessoas que intercedam por nós, que sempre orem por nós. Isso é muito importante, a intercessão, ter suporte. Às vezes tem gente que tem amigo com tanta gente, amizade com tanta gente, mas não tem, às vezes, com a pessoa justamente que pode dar um amparo espiritual, que pode estar orando pela pessoa. Isso é lindo demais, né? E com certeza Deus fará justiça. Às vezes você fica pensando, o ímpio prospera, a gente vê tanta injustiça nesse mundo, Deus fará justiça. Se ele não fizer aqui nessa terra, fará no juízo, porque alguns que às vezes passam por essa terra não receberam a justiça, mas do juízo não passará, porque Deus é justo juiz. Assim como ele fez, destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, né? E depois ainda foi longânimo, misericordioso com aquela terra, que depois ainda o pecado foi Deus, a Bíblia diz que ele foi longânimo até depois mandar o seu povo, que saiu lá do Egito, invadir aquela terra dos cananeus e destruir a todos, porque ele já tinha dado tempo para eles se arrependerem dos seus pecados, o que não fizeram. Então Deus não é injusto, porque a terra é dele, então ele manda desapossar a terra com as guerras e matar todos lá. Bem, porque isso é justiça, dando tempo, misericórdia. Deus está dando para muitos aí hoje. Então, enquanto a vida é a esperança, se arrependa do seu pecado se você está errado, né? Ou na iniquidade do homossexualismo, ou na iniquidade falar mal dos outros, na iniquidade de desejar mal para os outros, na iniquidade de trapacear os outros, na iniquidade de fazer coisas terríveis que abominam os olhos do Senhor. Então pode ter certeza que a justiça virá. Então se arrependa para que você seja livre dessa justiça, né? Ou seja, a misericórdia de Deus alcance o seu coração, a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, toma nas tuas mãos essa vida que recebeu a tua palavra. Ó Deus, os caminhoneiros que estão ligados conosco também, abençoa. Ó Deus, taxista, profissional de educação, saúde, transporte. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos também os pedidos de oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, essas vidas aqui, meu Pai, a Alcina Lúcia,
ó Deus, pela saúde dela, quebra toda maldição, trabalho feito para ela, ó Deus, e para a família dela, em nome de Jesus. A Cátia Ferreira, sua família, Deus, a Angélica Guimarães, a sua família, Ivone Rodrigues, a saúde dela, a salvação da sua família, o Ivan Oliveira, a sua família, Vera Silva, a sua família, ó Deus, Manfrini, ó, Calmona também, de Andrade, a sua família. Meu Pai, toma nas tuas mãos a Valéria Santos, a sua família, a Zenaí Tassi, a sua família também, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo para o próximo, em nome de Jesus.